Ronaldo Correia, oncologista, defendeu uma tese brilhantemente, recomendada para publicação, não é? E quando será que vai sair essa publicação? Isso vai demorar um pouquinho, que eu ainda vou ter que escrever. Ah, bom, então o negócio vai demorar mesmo, porque demorar. a tese foi grande. Foi grande. Foi grande, mas foi muito, muito festejada. Eu já estou saindo das perguntas que ele me deu. Olha, ele me deu isso aqui, ó. Ele quer que eu pergunte tudo que está aqui. Mas eu sou muito metida. Você deixa? Deixa. Ah, então se ele deixou, vamos embora, vamos tocar. Tranquilo. Ele veio hoje falar especialmente de câncer de mama. É uma das doenças mais corriqueiras, que mais existem e que é causa de mortalidade. Alta. Pode ser curado? Pode ser curado. Na maioria das vezes é curado, né? A gente tem indicadores no Brasil, por exemplo, que mais de 70%, 80% das mulheres com câncer de mama são curadas. E é próximo até das estatísticas dos países mais desenvolvidos, né? Nós temos uma medicina muito boa no Brasil, sim. Graças a Deus. Mas vamos lá. É verdade que o câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres? Sim, você está no meu roteiro, né? Tô lendo, eu sou obediente. Obediente. Não, é verdade. O câncer de mama é o câncer mais frequente na população feminina, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu pensei que fosse o de útero. Não, o câncer do colo do útero, ele é o mais frequente na região norte do país. Por quê? Por vários fatores, né? Mas principalmente pela prevalência alta do vírus HPV. A gente tem uma relação entre o vírus HPV e o câncer do colo uterino, né? E uma difícil acesso aos sistemas de saúde, né? A gente sabe que o câncer do colo uterino ele é prevenido pelo exame periódico ginecológico. Você realizando a partir de uma certa idade, periodicamente, o exame preventivo, você consegue identificar... Esse exame preventivo ainda é o conhecido Papa Nicolau? Papa Nicolau, exatamente. Antigo, né? Isso, da década de 40. Ainda mantém? Mantém como estratégia de prevenção. A mulher periodicamente faz o exame e durante esse período de mais de 20 anos que ela vem fazendo os exames, consegue identificar a lesão precursora do câncer. Então, nesses lugares, por exemplo, na região norte do país, países como a África, alguns países da América Latina, que você tem pouco acesso aos serviços de saúde, esse tipo de câncer ainda é o mais prevalente. Mas no Brasil, a grande maioria é... Então você já está respondendo o porquê que isso acontece. Qual? Não, vamos lá. É verdade que o câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres. Por que que isso acontece? Então, por que o câncer de mama é mais frequente, né? O principal fator de risco é a idade. Então, quanto mais a população envelhece, maior a probabilidade de uma mulher ter câncer de mama. Então, como a expectativa de vida no Brasil vem aumentando, se você pegar no início do século, a expectativa de vida era 60 anos de idade. Hoje início do século XX. Início do século XX. Se você começar início do século XXI, a expectativa de vida da população feminina é em torno de 73, 74 anos. Então, essa expectativa de vida aumentada... Tem tempo? Não, muito mais. Então, esse quantitativo de tempo que a mulher fica exposta a vários fatores de risco determina que a longo prazo, né, principalmente a partir de 40, 50 anos, o risco do câncer de mama aumente e a gente tenha tantos casos de câncer de mama. É verdade que em algumas etnias, como os judeus Ashkenazi, tem maior risco? É verdade, né? No caso da população geral, sem ser a população da etnia Ashkenazi, o risco de câncer de mama ele é pequeno, né? Se você pegar uma mulher com 30 anos de idade, a probabilidade é 0,1%. Quando ela chega aos 50, 60 anos, essa probabilidade vai aumentando. Mas nos países que têm a maior incidência de câncer, essa probabilidade chega da ordem de 10% a 12% durante toda a vida da mulher. Então, uma mulher, quando chega aos 80 anos, 1 em cada 10 mulheres vai ter um câncer de mama. Mas quer dizer, independe da idade. Pode ficar numa idade tão velha que a gente diz, não vou ter mais isso. Pode acontecer? Pode acontecer, mas a probabilidade como eu falei, é pequena. Uma mulher com 30 anos tem um câncer de mama é da ordem assim, de 1 em cada 10 mil mulheres. É muito... 30 anos. Com 30 anos. Aí quando ela vai envelhecendo aos 40, a probabilidade é um pouquinho maior, aos 50 vai aumentando. E com a idade de 80 decresce? De 80 anos ela atinge o pico máximo de probabilidade. Bom, e depois de 80 começa a diminuir. Depois de uma certa idade.
Então esse fator, a idade, é o maior risco. E falando da população Ashkenazi, a população Ashkenazi ela tem um diferencial porque ela tem uma mutação em 2 genes que estão relacionados com câncer de mama. Então esse gene, toda a população do mundo tem, homens e mulheres têm esse gene. Esse gene ele controla o crescimento das células tumorais da mama. E em algumas situações ele sofre uma mutação, ele sofre uma alteração. Independe da vontade da pessoa, quer dizer, você não pode controlar isso. Isso, não posso controlar. Em algum momento na trajetória da etnia Ashkenazi, houve essa mutação em algum grupamento Ashkenazi. Só que, historicamente, essa população Ashkenazi, ela tem essa característica dela se manter com casamentos e relacionamentos endogâmicos. Então, aquela população... Relacionamentos endogâmicos. Dentro da própria população, entre os parentes da própria população. Sei. Então, ela não se misturava, não existia esse casamento fora da etnia, por diferentes motivos. Então, essa mutação, ela é o que a gente chama de uma mutação recessiva, quer dizer, basta ou o pai ou a mãe da pessoa ter a mutação, que o filho teria 50% de chance. Mutação, explica bem isso em termos mutação seria uma mudança, uma modificação do gene. O gene seria um conjunto de características que você herda, é como se fosse um manual de instrução para como o seu organismo vai funcionar. Então, cada célula nossa tem um conjunto de genes. Então, esse gene especificamente ele tem uma função, que é manter as células da mama funcionando de uma maneira específica. Cada mudança da célula, cada multiplicação da célula, ela vai seguir um padrão normal. Então esse gene, ele regula essa característica da célula da mama se multiplicar sem ter nenhuma alteração. Quando eu tenho alguma mutação, alguma mudança desse gene, é como se a instrução viesse errada. No momento que a célula está dando um defeito. Cada vez que a célula se modifica, ela cria características de iniciar um processo de formação de câncer. Deixa eu te contar um exemplo, não sei, estou saindo, hein? Deixa eu te contar um exemplo. A gente vai ter meia hora, né? Se Deus quisesse, meia hora ou mais. Seguinte, minha família materna é Ashkenazi. E se casaram realmente com parentes, a avó da minha mãe, a avó da minha avó era tia do meu avô. E, enfim, havia uma certa consanguinidade. Uma certa consanguinidade. Isso lá na Ucrânia, na Rússia e tal. Vieram para o Brasil por força da Revolução Bolchevique e, chegando aqui, também uma família veio em 1850 para o norte do país, do Marrocos, e eram judeus sefaradis. E meu pai, já nascido no Brasil, minha avó paterna já era nascida no Brasil, e o meu pai era, então, sefaradi, puro sefaradi, sem mistura. E casou-se com minha mãe, pura Ashkenazi, sem mistura. Aliviou a tendência, diminuiu a possibilidade? Não, o que acontece? Essa mutação que eu estava me referindo, que aumenta o risco da mulher ter câncer de mama, ela acontece na população em geral, não é privilégio. Quer dizer, não é só os judeus também, mas você sentiu que na Ashkenazi é mais forte. Essa mutação na população em geral, ela é da ordem de 2%. Ela é pouco frequente, não é muito frequente. Aliás, é 0,2%. Só que na população Ashkenazi, ela é 2%. Ela é 10 vezes mais frequente. Peraí, você falou 2% e 2%. Não, é 0,2% na população geral, sem ser Ashkenazi. Então ela é muito pouco frequente. 99,8% da população não tem essa mutação. Só um percentual mínimo tem essa população. Só que na população Ashkenazi, em vez de ser 0,2%, essa percentual vai para 2%. Então ela é 10 vezes maior do que a população normal. O que acontece? O fato de eu ter essa mutação não garante que eu vou ter câncer. Ela só representa um risco a mais de eu ter câncer. Tanto é que se você pegar populações da Alemanha, da Holanda, da Polônia, da Rússia, da Ucrânia, o percentual de mulheres que não são judeus Ashkenazi, que têm câncer de mama, é muito semelhante à população Ashkenazi. Então existem outros fatores
que estão relacionados ao Alimentação, ambiente. por exemplo, que eu te falei desde o programa, influi, porque aí a gente tem um meio de fazer uma prevenção. Sim. Então, o que acontece? Uma vez que eu tenha vários casos de câncer de mama na família, eu posso suspeitar que eu tenho uma mutação que aumenta o meu risco. Eu vou investigar. Se eu tiver essa mutação, que é bem rara, a gente já falou que na população geral é 0,2% e na etnia Ashkenazi é 2%, essa mutação não garante que eu tenha um câncer. Eu preciso ter outros eventos durante a minha vida inteira para que esse meu risco, em algum momento da minha vida, se transforme num câncer. É complexo, né? Então, outros fatores, por exemplo, que aumentam o risco seriam a exposição ao excesso de hormônio. Então, como é que isso acontece normalmente? São as mulheres que começam a menstruar muito cedo e param de menstruar muito tarde. Mulheres que não têm filhos, ou mulheres que têm poucos filhos e não amamentam. Todas essas características aumentam a exposição da mulher ao hormônio estrogênio. Mas já diz a nossa prática diária que mulheres com filhos têm câncer de mama tanto quanto mulheres que não têm filhos. Mas diminui o risco. Bom, mulheres que nunca tiveram filhos... Levando na tese, diminuiria o risco. Diminui o risco. Então, por exemplo, a obesidade nas mulheres pós a menopausa... alimentação, portanto. A alimentação, ela pode gerar o excesso de peso. E o excesso de peso ele aumenta o risco de câncer de mama. Então, o consumo exagerado de álcool, ou o consumo acima de 10, 20 gramas, que seria uma dose de álcool por dia, aumenta o risco de câncer de mama. Mas uma dose pode? Um copinho de vinho pode? A gente já tinha conversado sobre isso uma vez, que uma dose em torno de um cálice de vinho... Uma dose ou uma dose? Não, uma dose seria uma dose de uísque, ou 2 cervejas, ou um cálice de vinho por dia, diminui o risco da pessoa ter doença cardiovascular, por exemplo, um infarto. Isso ajuda, ele melhora, diminui o risco. Mas tem que ser essa mesma dose que diminui o risco de doença cardiovascular, ela aumenta o risco de câncer de mama. Então eu teria que olhar dentro da minha estrutura familiar quais os tipos de doenças são mais comuns. Se for doença cardiovascular, essa bebidinha, essa dose diária, vai me ajudar, vai colaborar para diminuir meu risco. Agora, se na minha família tem história de câncer, e especificamente câncer de mama, essa dose aumentaria um pouquinho mais o risco. Mas é importante saber que todo o processo de câncer, ele não é só uma pequena alteração. O câncer ele começa com uma pequena alteração e um conjunto de alterações subsequentes que acontecem às vezes num período de 10, 15, 20 anos é que determinam o aparecimento de câncer. Então, e seu conselho como médico para a gente prevenir isso, para a gente ter uma ideia disso? Bom, em relação ao câncer de mama, seria quais são os fatores que eu posso evitar. Por exemplo, consumo de álcool eu posso evitar, então eu evitaria o consumo de álcool. O excesso de peso é outra coisa que eu posso evitar. Dureza. A atividade física regular é um fator de proteção. Então, por exemplo, manter uma atividade física regular diminui o risco de ter câncer de mama. Qual é o número de dias, qual é o número de tempo, qual é a incidência? Para atividade física? Olha, manter uma atividade física pelo menos 5 vezes por semana. Todo dia? De intensidade moderada, em torno de 30 a 40 minutos. Fazer uma caminhada, por exemplo. Uma caminhada de 30 a 40 Mas uma atividade minutos. física, por exemplo, pode... Assim, a mulher que gosta de fazer compra ou ir no supermercado. Então, uma ida ao supermercado... Mas diz que não adianta. Você não pode fazer com outros interesses. Não, claro que tem que ser só aquela caminhada e tempo de conversar. Não, existe atividade física no lazer e existe uma atividade física que a gente chama no trabalho na vida cotidiana. Essa atividade física na vida cotidiana é isso, ir no supermercado, ir na feira. Eu queria agora fazer uma pergunta, embora eu sei que nosso tempo está se esgotando, mas eu queria fazer uma pergunta que me foi pedida por uma pessoa ontem, quando eu estive num evento da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Câncer de mama em homem. Bom, é muito raro, né? Ocorre, mas é muito raro. Mas ela perdeu um irmão com isso. O que acontece é que, para você ter uma ideia, de cada 100 casos de câncer de mama, menos de um caso acomete o homem. O problema é que o homem tem uma glândula mamária muito pequenininha. Mas tem glândula mamária. Tem glândula mamária, e ela é muito pequena.
E ela é muito próximo da pele e muito próximo do músculo peitoral, que é esse músculo que a gente, tanto o homem como a mulher tem. O músculo peitoral. Então, o fato dela ser próxima do músculo e da pele, qualquer crescimento desse tumor, ele já envolve as estruturas próximas, como pele e músculo. Então, a tendência do câncer de mama, quando é feito o diagnóstico, até porque a pessoa acha que não é nada, né? O homem geralmente acha que não tem mama. Isso, não vou ter câncer de mama. Ele então, tem apenas aquilo como se for uma coisa... Então, às vezes, a pessoa vai deixando passar, às vezes fica meses, anos com aquela alteração no mamilo, uma alteração... Não liga muito. Não liga, e quando faz o diagnóstico, o tumor é muito avançado. E aí o prognóstico é pior. Mas existe, então, essa possibilidade? Existe o homem a possibilidade. também precisa manter determinados tipos de exame? Não, o homem já é diferente da mulher. Como o câncer de homem é muito raro, a probabilidade é muito pequena, ele só deve ficar um pouco vigilante se ele tiver histórico familiar de câncer de mama. Então, por exemplo, se ele for da etnia Ashkenazi, tiver história de 2 ou 3 parentes com câncer de mama ou ovário, é provável que ele possa ter herdado, eventualmente, essa mutação da qual a gente está falando. Mas isso não quer dizer que a população Ashkenazi, em relação às outras etnias, outras populações, tem maior probabilidade. Quer dizer, eu sou sefaradi, não vou ter, é isso? Não é bem entra assim. No mesmo risco da população geral. É bom, eu sou mistura, né? Bem, tem uma última pergunta aqui. Uma vez que se identifique famílias com este maior risco, o que fazer? Como aconselhar mulheres Ashkenazi com maior risco que queiram engravidar e têm medo de transmitir este risco? Não, esse é um problema assim, bastante discutido, principalmente na comunidade judaica, porque existe uma, eu não sei se certamente é cultural, mas eu não sei se tem um componente religioso, de você procriar, de você ter bastante filhos. Não, mas peraí, isso daí é da contingência natural das mas eu coisas. acho que tem uma característica mais incisiva dentro da comunidade ashkenazita. Não, é normal. Filhos. É normal, então? Não. Quem tem mais filhos são os semitas também, porém os árabes, que tem dúzia e meia. O judeu, ele procura planejar. Sim. Então, dentro desse contexto de um planejamento, se você tem uma história familiar de vários parentes, né, principalmente pai, mãe ou irmão com câncer de mama ou ovário, principalmente abaixo de 50 anos, mulheres jovens que tiveram câncer. Só que quando pode procriar, né? Aí provavelmente existe algum componente de herança familiar. Investiga-se se tem essa mutação. Caso tenha essa mutação, o fato da mulher ou do homem ter essa mutação implica que tem 50% então, há de chance. como você detectar num exame se existem exames específicos para essa mutação da população ashkenazi. É um kit. Todos os médicos oncologistas têm conhecimento disso? Tem. Nunca ouvi falar? Tem. Mas é porque provavelmente você não está dentro dessa linha de com a graça de Deus, não. Mas existe um kit específico. Eu já não tenho na família e já faço exame regular todo ano. Então, uma pessoa que tem esse histórico familiar, se a pessoa desconfiar que pode ter uma herança, é encaminhada para um oncogeneticista, um oncologista com formação em genética, que vai mapear o histórico familiar e, se tiver essa probabilidade, testa na pessoa aqueles 3 mutações específicas da população ashkenazi. Se tiver alteração desse gene, existe uma série de recomendações, né? Desde prevenção, realização de exames periódicos para identificar o câncer precocemente, até algumas estratégias de diminuir o risco, utilizando alguns tipos de medicamento. Quer dizer, para terminar, precisa então que haja um geneticista dentro desse aconselhamento. Como é que se diz? Do grupo médico, para que uma mulher possa ficar tranquila. Uma situação onde existe esse componente familiar muito intenso. Né? Se você existir dentro desse histórico da pessoa, uma história familiar muito grande, de 3 ou mais parentes com câncer de mama ou ovário em idade jovem, é bem provável que existe uma herança genética, que pode não ser essa mutação. Um geneticista. É aconselhável que nessa situação encaminhe-se para um oncogeneticista. Pois é, vocês estão vendo que eu estou falando, eu já estourei o tempo, eu estou com umas caras feias olhando para mim por causa disso, mas o problema é que nós temos muito o que falar ainda. Nós temos muito o que falar ainda com o Ronaldo Corrêa. É a segunda vez que ele frequenta em pouco mais de um ano do meu programa e ele virá outras vezes também. E espero que vocês gostem
Por favor, mandem qualquer tipo de comunicação para saber o que vocês gostariam de perguntar e se ele deve voltar ou não. Vocês é que mandam. Se vocês acham que ele deve voltar, eu trago. Se não, não trago. Ronaldo, muito obrigada. Eu que agradeço, e eu espero que você tenha sucesso depois dessa sua tese, que eu sei que foi elaboradíssima, e que você está só confirmando. Vamos recuperar um pouquinho e depois eu passo. Sempre confirmando o talento que você soube trazer do berço. Obrigado. Tá. Obrigado pelo convite. Tchau, gente.